sem que essas comemorações tivessem uma dignidade académica e fossem discutidas naturalmente no âmbito de uma universidade e, sobretudo, no âmbito do Departamento de História, dos historiadores de arte, especialistas na história da edição, como é o caso do professor Artur Bacelmo, aliás, alguns dos mais ilustres. Bom, a natureza da minha intervenção é, evidentemente, completamente diferente das intervenções que até agora aconteceram. O que eu vou tentar explicar é exatamente o que é a edição de serviço público hoje na imprensa nacional. Bom, e isso começa um pouco quando o Gonçalo Caseiro, de manhã, na apresentação, terminou caracterizando a empresa e dizendo que esta empresa é uma sociedade anónima inteiramente pública, é uma empresa hoje profundamente moderna, uma empresa exportadora, uma empresa muito lucrativa, porque é uma empresa muito bem gerida, é, de alguma forma, um exemplo, enfim, às vezes raro no âmbito das empresas públicas, mas é uma empresa que constantemente apresentou resultados positivos e é uma empresa que tem sofrido um processo de transformação profundo e é hoje muito diferente, não do que era há 200 anos, evidentemente, mas do que era há 20 ou 30 anos, ou até há 10 anos. É uma empresa hoje muito virada para a tecnologia, os produtos gráficos, da gráfica de segurança, são hoje produtos tecnológicos que incorporam naturalmente trabalho gráfico, mas incorporam muita tecnologia, algumas já tecnologia proprietária da imprensa nacional, e digamos que hoje as receitas que provêm daí representam talvez mais de 70% das receitas globais da empresa. Esta é a empresa que nós temos, a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Mas esta empresa tem uma missão especial que a difere de outras, que a faz diferente de outras empresas, e até uma missão de natureza estatutária e programática. É que esta empresa tem uma missão de promoção de língua e da cultura portuguesas. E é isso que faz, como que eu esteja aqui a explicar isto, e é isso que faz, e é isso que enquadra o que é o trabalho da editora pública e da atividade cultural da imprensa nacional. Bom, e digamos que nós podemos hoje dividir claramente o que é essa missão entre o que é a promoção da língua e da cultura portuguesa, por um lado, em Portugal e no exterior, e depois o que é o trabalho de preservar, promover e ampliar o património bibliográfico da língua portuguesa. Estas são as missões. Hoje a empresa não tem apenas uma missão, aliás, em 2008, uma resolução do Conselho de Ministros incumbe a Imprensa Nacional Casa da Moeda, eu estou a ler, reforçar no quadro da sua política editorial a difusão de obras em língua portuguesa e representativas da cultura portuguesa. Bom, e como é que isto se faz? Como é que tudo isto se organiza? Existe, no âmbito da Imprensa Nacional Casa da Moeda, um documento absolutamente fundamental chamado Plano de Responsabilidade Social e Cultural, que enquadra tudo o que é atividade não empresarial. Porque, como eu expliquei há pouco, a Imprensa Nacional é hoje uma empresa gerida pelos melhores padrões privados, com índices de rentabilidade iguais aos das melhores empresas privadas. E esta área de cultura e de edição, que é uma área antiquíssima, aliás, no caso da edição, desde 1768, não funciona como uma atividade de natureza económica. Não é um centro de receitas, porque nós não somos uma editora privada. Bom, entendeu então a empresa que a forma de enquadrar isto era criar um plano de responsabilidade cultural, enquadrando esta atividade de cultura e de edição, dando uma natureza quase fundacional, embora não seja naturalmente uma fundação, porque ela existe dentro da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Este plano representa uma percentagem do volume global de vendas da empresa, é uma percentagem que é variável, que todos os anos, e naturalmente que é resultado também da própria performance da empresa, mas que anualmente o diretor da Unidade de Edição e Cultura negocia com o Conselho de Administração da Imprensa Nacional Casa da Moeda. A partir daqui, tudo se passa com total autonomia dentro da empresa. Dentro da empresa em relação à gestão da atividade cultural. E isso é que nós precisamos de perceber, porque este modelo de governo empresarial é um modelo, infelizmente, ainda não muito divulgado. É raro, é mais raro ainda no âmbito de instituições públicas, onde o modelo de governance é muito centrado no Conselho de Administração, na INCM, também é em relação à atividade empresarial, naturalmente. Mas em relação a isto, e sobretudo em relação ao que é o trabalho da Imprensa Nacional, e agora falamos da Imprensa Nacional porque a Imprensa Nacional é a editora, é a chancela editorial da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Esse trabalho é feito de uma forma totalmente autónoma.
existe um órgão de consulta, que é um órgão estatutário, que fazem parte 10 membros, aqueles que ali estão, que aliás não são nomeados pelo Conselho de Administração da Imprensa Nacional Casa da Moeda, são nomeados pelo acionista sob proposta da Imprensa Nacional Casa da Moeda, mas não cabe ao Conselho de Administração nem à empresa decidir quem são, é o acionista que os nomeia. Neste momento temos um Conselho bastante diversificado, temos um Conselho que tem 5 académicos e 5 não académicos. O que os estatutos dizem é que devem ser pessoas de reconhecido mérito cultural e público, enfim, como é o caso. O Conselho, até há relativamente poucos anos, era um Conselho completamente centrado e de perfil totalmente académico. Todos os membros do Conselho eram professores catedráticos, reitores, ex-reitores, ou não. Porque naturalmente isso tem hoje, e nós ao longo da apresentação veremos isso, tem também a ver com as novas missões que estão atribuídas à Imprensa Nacional Casa da Moeda. É bom que se perceba que, do ponto de vista editorial, a Imprensa Nacional não é uma editora universitária, não é uma editora académica. As universidades têm as suas editoras. É uma editora de salvaguarda patrimonial em primeiro lugar. É uma editora que tem um papel supletivo aos editores privados. E isso tem a ver com a questão que o professor Artur Anselmo levantava de manhã, e já teremos ocasião de falar, porque essa é evidentemente uma questão que não é nova. Aliás, o professor Artur Anselmo diz que a questão se colocava já no tempo do Vasco Graça Moura, e é de facto verdade, quando tantas vezes os editores privados se queixavam de que a editora pública estava a invadir, se assim se pode dizer, o território dos editores privados, mas tem um papel supletivo ao dos editores privados. Por isso, quando nós olhamos para o plano editorial da Imprensa Nacional, que é um plano que todos os anos garante a edição de 80 a 100 títulos, é um plano que em 50%, pelo menos 50% a 60%, é garantido por projetos de longo curso, ou seja, coleções com continuidade, que se debruçam sobretudo sobre os autores portugueses e aspectos de cultura e língua portuguesa. A Imprensa Nacional mantém ativas as edições críticas de Fernando Pessoa, de Essa de Queiroz, de Camilo, de Garrett, e mantém ativas uma série de outras edições de obras completas de autores portugueses. As edições críticas, eu aliás digo muitas vezes isso nas apresentações, provavelmente as edições críticas podem ser dadas como um exemplo da razão pela qual existe um editor público. As edições críticas, como sabem, são feitas em conjunto com a Academia. Todas estas edições críticas têm uma equipa de universitários a trabalhar em conjunto com a Imprensa Nacional, e o que os editores críticos fazem, para aqueles que não estão mais próximos do trabalho filológico ou linguístico, se pensarmos, por exemplo, numa edição crítica como a do Pessoa, dirigida pelo professor Ivo Castro, que é um bom exemplo disso. Diversos poemas do Pessoa têm muitas variantes, e as variantes podem ser muito diferentes, ou podem ser pouco diferentes, e ser apenas uma palavra, duas palavras que variam, e o mesmo poema pode ter 8 variantes, ou 7, ou 6. O que faz o editor crítico é, tanto quanto é possível, fixar aquele que é o texto que é definitivo, que é uma coisa que os filólogos não gostam da palavra texto, não se entendem sobre o que é o texto definitivo, e por isso as edições críticas têm um texto e depois tem uma série de variantes em baixo, de notas e tal. Bom, para que é que isto serve? Exatamente, serve em primeiro lugar para naturalmente, para tentar definir uma norma e para que os investigadores e os universitários possam trabalhar sobre as variantes, mas serve para que as editoras que têm por objeto o mercado popular possam construir boas edições para o mercado generalista com base no trabalho que os filólogos e que os linguistas fazem. E eu digo muitas vezes também nas apresentações que este exercício, que é um exercício de restauro patrimonial, é do ponto de vista cultural tão importante, tão simbólico, já que estamos aqui com tantos historiadores da arte, como o restauro de uma catedral gótica. Embora, naturalmente, do ponto de vista plástico não seja tão espetacular, mas é da mesma coisa que falamos. É de um trabalho de restituição patrimonial. Bom, portanto, voltemos à estratégia da Imprensa Nacional. Responsabilidade cultural, conceito alargado de cultura. É muito importante perceber este conceito alargado de cultura, porque isto explica o que é hoje o catálogo da Imprensa Nacional. Naturalmente, quando nós olhamos para o que era a oferta editorial da imprensa há 30 anos, ou há 20 anos, verificamos que ela era sobretudo centrada, claro, nos autores
nos autores clássicos da língua portuguesa, nas edições, em edições históricas muito importantes, mas depois, sobretudo, em textos de natureza filosófica, textos ensaísticos, textos centrados na área das ciências sociais. Ou seja, o conceito de cultura portuguesa era um conceito, sobretudo, ligado às ciências sociais e humanas, coisa que a mim me apraz, porque é a minha formação também, mas que é, evidentemente, em 2018, e em 2019, e em 2020, um conceito redutor, porque é tanto a cultura, as linhas do Velázquez, como a teoria da relatividade. Bom, portanto, o que a imprensa tem tentado construir é um conceito mais alargado de cultura e um conceito também mais contemporâneo, que corresponde a uma visão de Portugal, que é uma visão também diferente daquela que nós tínhamos e os outros que olhavam para nós há 30 anos. E o Portugal de hoje é um Portugal mais cosmopolita, mais internacional, mais jovem, mais bem formado. Bom, portanto, o nosso catálogo hoje tem coleções de design, tem coleções de fotografia. Este ano, por exemplo, vejam lá, é uma coisa quase herética, que eu vou dizer, vai-se iniciar uma coleção chamada Coleção M, que se dedica às marcas históricas portuguesas. Isto é evidentemente património. Não pode haver qualquer dúvida sobre isto. Aliás, o primeiro volume deste marcas, o volume deste ano vai ser dedicado a marcas de conserva portuguesas, que vão ser trabalhadas do ponto de vista gráfico, do conceito de marca, logos, nos conceitos estéticos. São naturalmente coleções muito gráficas. Amanhã vão ter a oportunidade de ouvir falar o Cláudio Garrudo, que está aqui, que dirige a nossa coleção PH, que é a coleção de fotografia portuguesa. Há 40 anos seria impensável, no conceito de cânon cultural, em termos clássicos, termos uma coleção de fotografia. Mas hoje não há qualquer dúvida que a fotografia é uma arte maior. O catálogo da imprensa nacional reflete isso. Nós esforçamos verdadeiramente para que a imprensa nacional, porque a editora pública tem também uma obrigação de espelhar o que é o país moderno e o que é a cultura portuguesa hoje. Bom, depois há outras preocupações, que são preocupações mais limitadas. Nós temos falado, aqui tantos de vós têm falado da Biblioteca da Imprensa Nacional e têm utilizado aqui a Biblioteca da Imprensa Nacional como fonte. Hoje a Biblioteca Nacional é um espaço cada vez mais aberto ao público. Nestes últimos anos, a Biblioteca da Imprensa Nacional tem cerca de 70 a 80 eventos por ano, eventos públicos. E esses eventos podem ser, naturalmente, apresentações de livros. A maioria dos livros da Imprensa Nacional que têm apresentações públicas são apresentados na Biblioteca Nacional, mas também uma temporada de música de câmara, que todos os anos oferece já há 5 anos recitais de música de câmara, numa parceria com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, mas também um recital de poesia feito em conjunto, uma temporada de recitais de poesia feita em conjunto com os Artistas Unidos e com o Jorge Silva Melo, mas também leituras encenadas feitas em conjunto com o Teatro Nacional de Dona Maria, mas também conferências, também clubes de leitura, nos últimos 2 anos dirigidos pelo Gonçalo M. Tavares, e é interessante que se perceba que tudo isto é gratuito. Tudo isto é devolução à sociedade, tudo isto cabe dentro do programa de responsabilidade social e cultural. Outra área que tem vindo a ganhar uma grande importância e que tem a ver naturalmente com a promoção da língua é a dos prémios literários. A Imprensa Nacional começou por ter há 6 ou 7 anos, foi o primeiro, um prémio literário, criar um prémio literário em Timor-Leste, chamado Prémio Coicinati. Depois a seguir criou um prémio em Portugal, o Prémio Vasco Graça Moura, a Imprensa Nacional Vasco Graça Moura, que homenageia naturalmente aquele que é o pai da edição pública moderna. Não pode haver qualquer dúvida sobre isso. O Vasco, mesmo com todas as críticas que lhe possam fazer, foi um editor extraordinário, é um intelectual indiscutível, um grande poeta, um grande tradutor. Portanto, a imprensa entendeu homenagear esse seu responsável editorial, e aquele que é para nós a referência, para todos nós que temos responsabilidade na área editorial, olhamos sempre e pensamos sempre o que é que o Vasco fez nestas circunstâncias, o que é possível recuperar do pensamento do Vasco sobre o assunto que estamos a tratar. Mas tem já hoje também um prémio literário em Moçambique, o Prémio Imprensa Nacional hoje em Lisboa, tem um prémio em Cabo Verde, que acabamos de ver esta atribuir, há 3 semanas, na cidade da Praia, para atribuir o Prémio Arnaldo de França. Acabou de criar e já tem os primeiros premiados, foram agora divulgados, um prémio Ferreira de Castro, que é um prémio feito em conjunto
com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e que é exclusivamente para os portugueses na diáspora, portugueses e lusodescendentes na diáspora, e terá, no próximo ano, um prémio literário em São Tomé e um prémio literário em Angola. Bom, não vamos conseguir ter prémios na Guiné, dado o contexto do país, da mesma forma que tem sido muito complicado para nós manter o prémio em Timor-Leste, que foi precisamente o primeiro país onde criamos o prémio. O prémio é presidido pelo professor Carlos Reis. Nos 6 anos só conseguimos atribuir prémio 2 vezes, porque em todos os outros anos não foi possível encontrar trabalhos com qualidade suficiente para atribuir o prémio. E mesmo aqueles 2 que foram atribuídos tiveram muitíssimo trabalho de revisão e de edição por parte dos nossos profissionais. Estamos portanto, a pensar como é que podemos reconfigurar este prémio, provavelmente transformando-o num prémio de conto, que tenha uma exigência menor em termos de extensão de texto. Mas este trabalho é para nós muito importante e por exemplo, este prémio que eu vos falava, este prémio Ferreira de Castro, para os portugueses na diáspora, mostra uma coisa que todos nós já sabemos e intuímos: é a extraordinária qualificação do que é hoje a diáspora portuguesa. Nós tivemos 80 candidatos, atribuímos 2 primeiros prémios de qualidade altíssima. Alguns dos candidatos e dos premiados são professores em algumas das melhores universidades do mundo. É gente de muita qualidade. A imprensa nacional, naturalmente, preocupa-se com estas pessoas. Portanto, apoio a iniciativas de promoção da língua no mundo é também uma preocupação da imprensa. A imprensa é a empresa promotora da língua portuguesa, que é uma iniciativa criada pelo Instituto de Camões. Nesse âmbito, apoia um conjunto de bolsas que são atribuídas anualmente, mas tem vindo a apoiar um grande trabalho que o Instituto de Camões tem vindo a fazer na Colômbia, tem vindo a apoiar a Cátedra de Estudos Portugueses Fernando Pessoa na Universidade de Los Andes, em Bogotá, cujo responsável da cátedra é o Jerónimo Pizarro. Um trabalho incrível de promoção da literatura portuguesa, de tradução de autores portugueses. Vamos passar. Por causa disto, a imprensa tem hoje, a imprensa tem as edições que são apenas sua responsabilidade, mas tem também as edições que são feitas em parceria, e elas são cada vez mais. A imprensa nacional é hoje parceira dos principais operadores de cultura em Portugal, públicos e muitos privados também. Estava aqui uma colega nossa do Museu Nacional da Arte Antiga. Os catálogos das exposições temporárias do Museu Nacional da Arte Antiga são todos editados pela imprensa nacional. Os catálogos do Museu Nacional de Arqueologia, bem como a revista do Arqueólogo Português, a mais antiga revista de arqueologia portuguesa, uma das mais antigas do mundo, e que foi criada por Leite Vasconcelos, que foi autor da imprensa e que deixou, aliás, os direitos autorais à imprensa nacional após a sua morte, são assumidos pela imprensa. Durante anos e anos, dezenas de anos isso não aconteceu, mas em 2012 foi possível fazer as pazes com o passado e recuperar o arqueólogo português, e não o deixamos fugir mais, nem vamos deixar fugir. É uma responsabilidade que temos, naturalmente, com a cultura portuguesa, mas que temos para com a memória de Leite Vasconcelos. Temos também algumas parcerias com entidades privadas, hoje mesmo com editoras privadas que fazem um trabalho de grande qualidade, editoras como a Pacto Lógico, como a Companhia das Ilhas, como a Abismo, como a Cotovia. São parcerias pontuais, mas demonstram que pode haver virtude no conceito de parceria pública ou privada. Não tem que ser sempre uma coisa onde o Estado sai em piores circunstâncias. Não. Estas são parcerias público-privadas que têm corrido bem. Bom, voltamos então ao nosso início. Papel da imprensa nacional, salvaguarda patrimonial, supletivo aos editores privados, mas também, e este papel é cada vez mais importante, mas também a imprensa nacional deve ser uma editora relevante para o país. Há evidentemente coleções dentro da imprensa, dentro do catálogo da imprensa nacional, que são coleções de perfil totalmente académico, totalmente científico. Mas a imprensa nacional é editora pública. A editora pública não pode ignorar aspectos tão importantes como a questão da cidadania, da igualdade de género, das questões raciais, tudo questões que estão na discussão em Portugal hoje, como estão na generalidade dos países da Europa. Portanto, não olhar para isso é de ignorar o tempo em que vivemos. E a imprensa nacional é uma editora do século XXI e que olha para os problemas atuais, que não haja
qualquer dúvida sobre isso. E isso não é incompatível com a edição crítica da Almeida Garrett. Nós tentamos todos os dias demonstrar que embora para algumas pessoas, às vezes eu percebo isso, eu percebo a crítica, eu leio jornais também, eu ouço as pessoas que têm um entendimento mais conservador daquele que devia ser o papel da imprensa nacional. Pois, e eu entendo a posição deles, mas nós continuamos a fazer esse trabalho. Não fazemos apenas esse trabalho. As críticas são legítimas quando a imprensa nacional deixar de fazer edições críticas, quando deixar de ter uma coleção de poesia portuguesa, quando deixar de fazer essas coisas, não é? Não deixando, eu diria que isto tudo nos sai do pelo, porque na verdade nós temos uma equipa que devia fazer 50 livros e estamos a fazer 100, porque queremos fazer as duas coisas. Finalmente saímos do pelo, era mais fácil, garantidamente era mais fácil para nós, teremos uma vida melhor se fizéssemos apenas dos 50 livros que a salvaguarda patrimonial exige. Mas nós queremos ser relevantes. Queremos ser relevantes. Bom, a imprensa tem hoje um catálogo ativo de cerca de 1.500 títulos. É um grande fundo editorial. Enfim, um catálogo com coleções de poesia, de ficção, crónicas, memórias, diários, epistolografia, filosofia, ensaio, teatro, edições críticas, que já falámos, obras completas de grandes autores portugueses, clássicos gregos e latinos, edições universitárias. Quem mais que outra editora pública é que podia fazer a edição completa de Aristóteles, traduzida diretamente do grego pelos melhores especialistas? A imprensa continua a fazê-lo. Ou seja, o trabalho de salvaguarda patrimonial continua a ser feito. Mas temos também a tal oferta diversificada. Temos um catálogo infantil-juvenil. E eu vou perder aqui 3 minutos, porque a questão do infantil-juvenil é muito interessante. Porque em 250 anos nós nunca tínhamos feito livros infantil-juvenis. E a questão pôs-se há 5 ou 6 anos. Ou fizemos um debate interno. Se fazia ou não sentido que a imprensa se preocupasse com autores do futuro. E fazendo, que espécie de intervenção é que podia ter? Que espécie de intervenção é que podia ter sem ser acusada pelos privados de estarem a invadir o seu espaço? A questão que o Sr. Professor Artur Sá me colocava é muitíssimo pertinente. Bom, e punha-se uma de duas possibilidades. Ou nós contratávamos uma equipa de editores de infantis-juvenis, porque nós não sabíamos nada de edição de livros infantis-juvenis, e se exige uma expertise pro, é uma especialidade hoje. Há editoras que só fazem isso. Ou então fazíamos uma parceria com uma editora privada, de muito boa qualidade, que embora fosse uma pequena editora, como são todas essas editoras infantis-juvenis que trabalham no mercado da qualidade, uma editora privada, mas que tivesse o mesmo tipo de orientação para o serviço público que nós temos. Bom, e foi possível encontrar um parceiro patológico do André Alteria, o André Alteria que este ano acaba de ser ganhar o Prémio Nacional de Ilustração, que tem ganho prémios por todo o mundo, pela China, enfim, que hoje é difícil de encontrar, porque é uma espécie de globetrotter que anda pelo mundo a apresentar os seus trabalhos, e começamos por criar uma coleção que se chama Grandes Vidas Portuguesas. E a coleção de Grandes Vidas Portuguesas é uma coleção de biografias portuguesas. Portanto, continuamos a trabalhar sobre cultura portuguesa, sobre figuras portuguesas. Procuramos com esta coleção tentar juntar os melhores ilustradores com os melhores escritores. Há uma coisa muito interessante na literatura infantil-juvenil em Portugal. A qualidade dos ilustradores é muito melhor que a qualidade dos escritores. Ou seja, houve uma profunda renovação dos ilustradores, mas não houve nos escritores. Por isso, tantas vezes nós temos que repetir escritores na coleção, porque não há escritores, não há, de facto, escritores com o nível de qualidade para a exigência que a imprensa nacional tem para esta coleção. Enquanto os ilustradores ganham prémios em todo o lado. Mas também, ao fazermos esta coleção, assumimos uma postura completamente diferente. Não tratamos a ilustração, e isto aqui com um público de História da Arte acho que é interessante, não tratamos a ilustração como um apêndice do livro. O ilustrador é tratado da mesma forma que o autor do texto. Tem direitos de autor exatamente iguais, continua a ser dono do seu trabalho, recebe direitos de autor, adiantamentos, tudo mais. É um autor de primeira como o outro autor. Os nossos livros temos editado nesta coleção cerca de 4 livros por ano, estão todos no Plano Nacional de Leitura. Os últimos 2 que saíram foi um livro, uma biografia da Sofia e uma biografia da Câmara Miranda. No próximo ano vai haver um da Amália, vai haver um do Sidónio Pais. Aliás, esta série, Grandes Vidas Portuguesas, vai passar a ter uma coisa que se chama Série Presidentes, vai passar a ter 2 presidentes, numa parceria com o Presidente da República. No próximo ano teremos o Presidente Mário Soares, o Sidónio, enfim, 2 figuras distantes
mas que darão com certeza grandes biografias. De alguma forma eram ambos presidentes rei. E teremos um livro dedicado à Amália e um livro dedicado à Carolina Beatriz Ângelo, porque também é de facto uma preocupação nossa que ter nestas coleções para os mais jovens uma representação cada vez maior de senhoras. Porque às vezes temos nos últimos anos, eu recebo umas cartas a dizer então há sub-representação feminina no catálogo da imprensa nacional. Digo, bom, mas nós somos uma editora de caráter patrimonial, não somos uma editora privada, nós não trabalhamos assim tanto com isso com a contemporaneidade. Isso é tão injusto como dizem ao Museu Nacional de Arte Antiga que a maioria das obras expostas são de homens, pois é natural, é resultado de um certo tempo, não é? Bom, mas em todo o caso, nós não somos surdos e ouvimos, e sempre que nos é permitido alterar essa oferta, vamos fazendo. A Aline já me disse que eu estou quase no fio, falo sempre muito, eu peço desculpa. Bom, em relação ao que é a oferta e uma espécie um pouco de balanço destes últimos anos, nós temos nos últimos anos 67 edições nossas ganharam prémios de várias ordem, 45 títulos no Plano Nacional de Leitura desde 2016. Portanto, este trabalho com os livros infantil-juvenis e tudo, com a coleção, com a Biblioteca Fundamental de Literatura Portuguesa, que é uma coleção para o grande público, dirigida pelo professor Carlos Reis, e que pretende, em textos de muito boa qualidade, mas sem notas filológicas, nem aparato crítico, fornecer ao leitor culto, mas não especialista, textos de boa qualidade, também esses têm entrado para o Plano Nacional de Leitura. Portanto, este é um balanço dos últimos anos. E agora, a pergunta do $1 milhão, de euros no caso, futuro para a imprensa nacional. Bom, há, evidentemente, limites na atuação da imprensa nacional e aos limites que nós conhecemos no panorama editorial português. Há, de facto, problemas sérios, há uma enorme concentração, mesmo as editoras, mesmo as grandes editoras, e quando falamos de grandes editoras falamos dos dois únicos grupos que existem, o Grupo Porto Editor e o Grupo Leia, mesmo as suas chancelas de perfil literário têm cada vez mais qualidade, mais dificuldades. Tenho muitos contactos, por razões profissionais, mas também por razões pessoais, com muitos dos editores destes grupos, e muitos queixam-se de dizer, vê lá tu, que este tipo que eu editei, que ganhou o National Book Award, que é um grande escritor de língua inglesa, fantástico e tal, consegui vender 400 exemplares, não pagou nem a tradução, nem o avanço, nem nada disso. Portanto, quando nós hoje ouvimos falar em vendas expressivas, elas estão quase sempre concentradas num número muito pequeno de livros. Portanto, esse é um problema do mercado português, como de outros mercados. Naturalmente, o mercado português é mais pequeno. Depois, uma das coisas que eu ouço constantemente, e que os leitores têm muita razão, os leitores, os cidadãos em geral, é a questão da distribuição. A questão da distribuição é, evidentemente, crítica e é, efetivamente, o calcanhar daquilo da imprensa nacional. Mas não há como dar a volta a isto. Ou seja, eu já vou explicar como é que nós vamos tentar dar a volta. As distribuidoras comerciais, a Bertrand, a FNAC, não quer trabalhar com os nossos livros, quer trabalhar com alguns dos nossos livros, aqueles que as grandes vidas portuguesas estão interessadas em trabalhar, com a coleção infantil-juvenil, os livros rodam. Agora, livrarias que existem em espaços comerciais, com valores por metro quadrado de renda altíssimos, não podem ser pagos com livros de fundo de catálogo. É, de facto, um problema. Portanto, o que nós vamos tentar, a partir deste ano, é concentrarmos as coisas cada vez mais no online. Vamos ter um site muito bonito e muito bom da imprensa nacional, que terá uma loja bem desenhada e os leitores terão acesso a um tipo de oferta diferente. E vamos tentar concentrar o nosso trabalho em 12 ou 15 livrarias independentes que existem pelo país, que são livrarias de indiscutível qualidade, e vamos assumir que os nossos livros existem nas lojas da NCM e nestas 15 livrarias, se forem 15 ou 12 ou 18, estamos a avaliar. E depois existirão, episodicamente também, sempre que as FNACs e as Bertrands acharem interessantes, em livros que rodem mais, existirão nesses sítios também. Todos os outros sítios, todas as outras entidades e livrarias que quiserem os nossos livros, comprarão, mas o nosso esforço vai ser feito nestes sítios.
E nestes sítios estamos até dispostos a investir algum merchandising de identificação, a construção de uma parceria, materiais próprios, formar os livreiros para que conheçam melhor o catálogo. Mas vamos assumir isto, nós não somos uma editora generalista, portanto jamais poderemos estar em todos os sítios, e nos supermercados, e nas vertas, nos centros comerciais. Não vai acontecer, porque não acontece em Portugal, nem em nenhuma outra parte do mundo. Ok? Portanto, eu sou absolutamente sensível aos argumentos, não só dos leitores como dos autores de fora. Ao menos eu fui à FNAC do Colombo e não vi lá o meu livro depois, meu caro. Não se esqueça que o livro não é só seu, é nosso também. Investimos um valor muitíssimo considerável no livro, portanto nós também gostaríamos de recuperar o dinheiro, porque embora esta editora não seja uma editora comercial, se recuperarmos mais, podemos fazer mais livros, podemos reinvestir noutros projetos. Portanto, estamos tão interessados como os autores em que isso funcione. Mas a distribuição é profundamente desigual. Ou seja, há 3 ou 4 entidades que garantem 80% do mercado. E, portanto, temos 4 grandes entidades de um lado e 300 editores do outro. Portanto, é evidente que os 4 distribuidores têm incomparavelmente mais força que os editores. E eu não sei se sabem, mas mesmo editoras muito boas, para terem, por exemplo, livros na Bertrand, pagam 60%, dão 60% de desconto. Quando o professor Artur Anselmo dizia de manhã que os livros, que se calculava o preço dos livros, como se calcula, é verdade, se multiplicava por 2 já não chega, portanto 60% de desconto, tem que ser por 4, por 5, por 6, porque senão não é de todo possível, não é? Portanto, estes são problemas reais, mais uma vez, são problemas do século XXI, é com eles que temos que viver, é neste quadro conceptual que temos que pensar e que temos que tentar resolver a questão. Novos suportes, papel versus digital, nós vamos apostar cada vez mais no digital, vamos continuar a ter papel, claro. Olhem, por exemplo, para o que está a passar na Gulbenkian. A Gulbenkian está a alterar profundamente a matriz da sua oferta editorial. Ainda esta semana eu tive reunião com o Conselho Editorial, que faz parte do Dr. Guilherme Oliveira Martins, que é o administrador da Gulbenkian com essa responsabilidade. Cada vez mais a Gulbenkian é uma editora de base digital. Bom, nós não vamos agora falar aqui do livro Papel versus Digital, terei todo o gosto em vir falar disso ao Ministério da Autónoma, mas só disso, mais nada, porque isso é razão para uma só apresentação, mas vamos ter uma presença cada vez mais digital. Este trabalho das edições críticas terminado, provavelmente vai ser disponibilizado digitalmente por consulta gratuita e pronto. E a partir daqui, os portugueses, todos aqueles que se interessam pelo português no mundo inteiro, esses 250 milhões, 260 milhões de falantes, farão o que quiserem com aqueles textos que não podem alterar. As editoras poderão utilizá-los para construir edições boas, mas o nosso trabalho está terminado. Desenvolvemos o trabalho de edição pública, agora oferecemos aos cidadãos e disponibilizamos. Portanto, quando eu digo que vamos ter cada vez mais uma presença digital, é porque vamos trabalhar cada vez mais neste tipo de suportes e de bases de dados, porque também o conceito de ciência aberta nos interessa especialmente, e isto foi feito com dinheiro público, portanto, isto deve haver um momento onde regressa aos cidadãos, onde regressa aos cidadãos contribuintes, não é? Bom, a Cultura em Números, isto é um balanço do 2018, 96 livros editados, 130 iniciativas culturais, 63 eventos na biblioteca e nas livrarias da IMCM, 63 iniciativas fora de portas, 6 presenças internacionais, 15 novos títulos no Plano Nacional de Leitura. Estes 199 mil livros vendidos não deviam estar ali, porque não é mentira, só que foi porque o Estado de Cabo Verde nos pediu que fizéssemos os livros. Se fizéssemos livros escolares, é que eles estão ali, portanto, quando fizeram este slide não tinham ter posto. Se nós vendêssemos 200 mil livros, outra conversa era outra, não era? Se eles já nos tinham privatizado. 4 mil visitantes na exposição e em primeira 7.926 seguidores nas redes sociais. O balanço até este momento, em 2019, 88 livros editados, 60 eventos na Biblioteca da Imprensa Nacional, 9 presenças internacionais, 19 prémios literários atribuídos já este ano. Um congresso internacional. Ainda não está ali, ainda não está, foi feito antes, mas sim, claro. 250 anos da Imprensa Nacional, comemorações, tudo isso, 15.555 seguidores nas redes sociais, que é exatamente o dobro do que tínhamos o ano passado nesta altura. E pronto, é isto que eu vos queria dizer. Muito obrigado pela vossa atenção.